Fala galera, tudo bem? Galera, ó, professor Marcelo Bora aqui, você está no projeto Militares 2020. Galera, a primeira informação importante que eu tenho que passar para você é o seguinte: toda semana, toda terça-feira, eu faço uma live para os militares, voltado para os cursos militares. Eu comecei em janeiro, finalzinho de janeiro, começo de fevereiro de 2020, e vou percorrer todo o ano todo o conteúdo para vocês. Esse vídeo aqui em especial não está saindo numa live, galera, porque eu estou com um problema de garganta, eu tenho trabalhado muito, tenho gravado muito. Então, eu fiz esse vídeo, estou fazendo esse vídeo aqui, gravando aos poucos. Por quê? Porque na live não tem parada, né, meu? Tem que fazer o tempo todo, resolver exercício, coisa e tal. E aí, para poupar minha garganta, eu estou fazendo assim. Estou fazendo esse vídeo, o vídeo número 3, essa é a aula número 3 do Projeto Militares. Então, estou gravando a teoria, pausa um pouco, resolvo o exercício, pausa um pouco, depois junto tudo num vídeo para publicar para vocês aqui, tá bom? Galera, então ó, eu torço muito pelo sucesso de vocês, lembre-se sempre disso. Lembre que para você estar bem, você tem que ir seguindo o conteúdo, passo a passo, com cuidado, tudo direitinho para que você possa estar muito bem na sua vida, tá bom? Militares 2020. Qual é o assunto de hoje, Boarô? O assunto de hoje, gente, é a eletrostática. Eletrostática. Eu sempre faço uma discussão teórica primeiro e depois eu vou e faço um grupo de exercícios com vocês, tá bom? Galera, SpaceX, EFON, Epicarafa, EAR, tá? Cursos militares, uma série de exercícios direcionados para que você possa estar muito bem na sua vida. Pessoal, a primeira coisa importante que nós temos que falar no nosso estudo da eletrostática é a carga elétrica, bastante simples, conteúdo bastante simples. Esse curso, gente, eu percorro todo o conteúdo, tá? Normalmente um conteúdo que vai semelhante àquele que você está fazendo na sua escola, no seu cursinho, ou eventualmente na plataforma que você assinou, levando esse curso até o final do ano, tá bom? Então a carga elétrica, a primeira coisa, a carga elétrica, lembrar que como é que nós estudamos, professor? Nós estudamos o modelo atômico, que você tem o núcleo aqui positivo com os nêutrons e aqui as cargas que giram em volta, né? O primeiro conceito importante que você tem que guardar é o conceito do modelo atômico de Rutherford Bohr, que nós estudamos aqui, que nós usamos aqui na física, esse cara aqui, tá bom? Então, ó, você tem aqui cargas negativas que giram em torno das cargas positivas. Então são elétrons aqui que giram em torno do núcleo. Tudo bem? Muito bem. Então, gente, a primeira coisa é a carga elementar. A carga elementar E vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Esse é o valor da carga elementar. Sendo que a carga do próton, não é? O próton, ele é positivo. Vale mais 1,6 10 a menos 19. O elétron, ele é negativo, vale E igual a menos 1,6 10 a menos 19 coulombs. E o nêutron, gente, o nêutron, ele tem esse nome, não é à toa, né? A sua carga é zero, tá? A carga do nêutron, vou escrever assim, ó, é igual a zero, tá? Deixa eu só melhorar a maneira que eu escrevi aqui para você. Eu vou escrever assim, ó, a carga do próton, Q do próton é igual ao E positivo, tá? Ou maisinho aqui em cima, tá bom? E a carga do elétron é igual ao E negativo. Isso só para reforçar, tá bom? Muito bem, gente, então, na sequência nós estudamos o que, professor? Nós estudamos os processos de eletrização. São simples, galera. Processo de eletrização simples, contato, atrito, indução. Então eu vou escrever aqui para você processo de eletrização. Essa aula de eletrostática é a primeira parte apenas, tá, gente? Falar de carga elétrica, processo de eletrização, força elétrica, campo elétrico para cargas pontiformes e depois eu faço os exercícios com você. E aí o restante dessa teoria eu farei em outro momento, tá bom? Então vamos lá, ó. Eletrostática, carga elétrica está aqui. Então agora o que é, professor? Processos de eletrização. Processo de eletrização. Muito bem.
Então, nos processos de eletrização, eu tenho que destacar para você, galera, 3 processos. O processo de eletrização por atrito, o processo de eletrização por contato e por indução. No que consiste o atrito, Boaro? O processo de eletrização por atrito, eu tenho, por exemplo, um bastão aqui de vidro. Aí, nesse bastão de vidro, eu venho aqui, raspo uma lã, por exemplo, tá? Lã e vidro. Quando você raspa a lã no vidro, gente, o vidro, ele gosta menos de elétrons do que a lã, digamos assim. Então, quando você separa, o vidro ficará carregado positivamente, enquanto a lã ficará carregada negativamente, tá bom? Então, aqui menos e aqui mais. Tudo bem? Lembre-se sempre que no processo de eletrização por atrito, eles ficam com cargas opostas, tá bom? Muito bem, então agora vamos à eletrização por contato. Em que consiste mesmo, Boaro? A eletrização por contato. A eletrização por contato é aquela que você tem, por exemplo, uma esfera carregada, uma dada carga, carregada positivamente, por exemplo, um QA aqui igual a 10 microcoulombs, lembrando que o micro é 10 a menos 6, ok? Peraí, deixa eu escrever aqui, né? Atrito, contato. Então, quando você colocar aqui próximo uma outra esfera, por exemplo, eletricamente neutra, o que vai acontecer, gente? São sempre os elétrons que se deslocam, nunca se esqueça disso, tá? Então, os elétrons passam desse cara para lá, nesse meu exemplo, tá bom? E aí você vai ter a situação em que eu tenho aqui no final, ó, a carga B inicialmente é 0, tá? Estou afirmando isso a você. A carga B é 0. E elas sendo iguais, você vai ter no final uma carga A' e uma carga B'. Se elas forem iguais, a carga final das duas vai ser a mesma. Note, esse cara perdeu elétrons para esse, só que ele não perdeu todos os elétrons, ele perdeu alguns dos seus elétrons. Então, eu sei que a carga final, gente, vai ter que ser a mesma da carga inicial. Então, se eles forem iguais, a carga final é a mesma, ou seja, vai ficar 5 microcoulombs para cada, mas não necessariamente eles são iguais. Então, por exemplo, eu fico aqui com 7 microcoulombs no A e o B, por exemplo, ficará com 3 microcoulombs. Tá bom? Inventei um exemplo aí para você entender direitinho. Muito bem, então feito isso, agora eu vou passar para você e vou explicar o que, Boaro? Eu vou explicar para você agora a eletrização por indução. O processo de eletrização por indução é mais complexo um pouco, tá? Eletrização por indução. Como é que é a eletrização por indução, Boaro? Ó, agora dá para eu aparecer aqui e deixa eu ficar olhando para você. A eletrização por indução, gente, indução. Ela pode ser feita de algumas maneiras, tá? A eletrização por indução, ela pode ser feita de algumas maneiras. Eu vou fazer aqui com você uma delas. Por exemplo, imagine que eu tenha um objeto, está aqui, ó, neutro, tá? Ele é neutro, ele está no suporte isolante, ó, vou fazer até de outra cor aqui, um verde e tal. Suporte isolante, ele é neutro, ele está neutro, ou seja, ele possui o mesmo número de prótons que de elétrons, uma vez que a carga de um corpo, gente, né, vou até voltar aqui para mostrar para você, ó. Quando eu disse para você, ó, quando eu disse a você que a carga elementar é essa daqui, você pode entender também que a carga de um corpo, vou escrever aqui embaixo em vermelho, a carga de um corpo, deixa eu vir aqui para escrever, ó, a carga de um corpo que vai ser igual a N vezes Z. Tá bom? Em que N é a diferença entre o número de prótons e de elétrons. Eu vou escrever isso para você, ó. N é o número de prótons menos o número de elétrons. Tá bom? Isso aqui é para um corpo qualquer, como por exemplo, essa esferinha. Essa esferinha tem o mesmo número de prótons e de elétrons. Então, ela está eletricamente neutra, a gente diz, tá? Indução. Aqui parecendo um M, mas não é não, tá? Aqui é um N. Tá bom? Indução. Gente, então imagine que eu tenho aqui, ó,
um bastão. Esse bastão está carregado. No processo de eletrização por indução, você tem que seguir alguns passos para que ocorra a indução. Por exemplo, você tem aqui um bastão positivo que se aproximou. Quando ele se aproxima, essa esfera é uma esfera condutora. Vai ocorrer um deslocamento de cargas aqui, tá? Deixando essa região oposta positiva. Então, alguns elétrons saíram e foram mais próximos daquela barra. Por quê? Porque está mais interessante ali, tá? Está bem positivo ali. Alguns elétrons foram para lá. Se eu levar esse bastão embora, o que vai acontecer? Os elétrons vão se redistribuir naquela esfera, vai voltar a ficar tudo distribuído, ela vai continuar neutra como ela está. Então, para que eu consiga fazer a eletrização ocorrer, eu preciso conectar, galera, um fio à terra. Então eu conecto um fio à terra. Você pode conectar por qualquer um dos pontos, tá, gente? Conecte por qualquer um dos pontos aqui que as cargas vão se deslocar. Bom, então você conecta aqui, por exemplo, elétrons vão subir. Nesse meu exemplo, elétrons subirão da terra para o corpo. Então, após fazer isso, o que vai acontecer, Boarô? Vai acontecer que esses elétrons que subiram, eles vão neutralizar, digamos assim, algumas das cargas aqui, né? Não necessariamente todas e tal, mas muitas das cargas positivas que estavam ali em excesso. Então olha só que interessante. Então, agora esse corpo, ele possui mais elétrons do que prótons. Ele era neutro no começo, mas agora ele possui mais elétrons do que prótons. No entanto, se eu afastar o bastão, os elétrons, não necessariamente os mesmos, claro, mas os elétrons em excesso irão embora para a Terra. Então, para que isso não ocorra, primeiro eu preciso cortar o fio. E é o que eu vou fazer agora, tá? Depois que cessou o fluxo de cargas, a gente vem aqui, cortamos o fio. Então, galera, o que aconteceu, Boarô? Então, agora eu posso levar o bastão embora. Por quê? Porque os elétrons que subiram estão aprisionados, digamos assim, nesse corpo. Uma vez que o material que é feito esse suporte é um material o quê, Boarô? Isolante. A esfera que eu fiz em azul é condutora, mas o que eu fiz ali em verde é isolante, tá bom? Muito bem, então feito isso, agora eu posso levar o bastão embora. Pronto, levo o bastão embora. Após levar o bastão embora, o que vai acontecer com essas cargas? Elas vão se redistribuir, elas vão se redistribuir e esse corpo ficará assim, negativamente carregado. Então, de novo, quais são os passos? Deixa eu vir até para a tela inteira. Quais são os passos? Tenho aqui um corpo de metal que está isolado. Aproximo um bastão. Ao aproximar o bastão, vai ocorrer um deslocamento de cargas. Ocorrendo deslocamento de cargas, por quê? Ocorreu indução. Aí eu preciso conectar a terra. Ao conectar a terra, eu dou um caminho para os elétrons virem. Gente, se esse bastão fosse negativo, quando eu aproximar o bastão, os elétrons sairiam de perto. Quando eu conectar o fio à terra, esses elétrons iriam embora para a terra, tá bom? Mas voltando à situação original, a esfera está aqui, aproximei o bastão positivo, os elétrons vão se deslocar para cá, vou conectar o fio à terra, elétrons terão acesso a essa esfera, depois eu corto o fio, porque se eu levar o bastão embora, os elétrons voltarão, né? Então eu corto o fio, e aí depois eu levo o bastão sem tocar, percebeu? Porque se eu tocar é eletrização por contato, não teve toque. Aí eu levei o bastão embora, cortei o fio, as cargas se redistribuem por ali, entendeu? Essa é a famosa eletrização por indução. Muito bem, depois da eletrização por indução, eu quero falar para você o que, Boarô? Eu quero falar para você da força elétrica. O próximo tópico é a força elétrica, também chamada lei de Coulomb, força elétrica ou a lei de Coulomb, tá? Força elétrica. A força elétrica, a lei de Coulomb, quando eu tenho duas cargas, lembrando sempre, gente, cargas de mesmo sinal se repelem, cargas de sinais opostos se atraem. Lembra? O famoso, os opostos se atraem. Muito bem. Então, como eu tenho essas duas cargas aqui, se eu colocar uma próxima a outra, vai surgir uma força de repulsão. Vai surgir uma força aqui de repulsão entre elas.
E como é que eu calculo o valor dessa força, professor? O valor dessa força nós calculamos da seguinte maneira. Esse cara é uma carga Qzão, por exemplo. Esse cara é uma carga Qzinho, por exemplo. A distância entre elas vale, por exemplo, D. De maneira que a força será K módulo de Qzão, módulo de Qzinho por D ao quadrado, tá bom? Então, essa é a chamada lei de Coulomb. A força é K Qzão Qzinho por D ao quadrado. Note, galera, aqui está em módulo, porque eu pego o módulo da força. E a distância está elevada ao quadrado. Esse K é uma constante, que para o vácuo vale 9 vezes 10 a nona newtons metro quadrado por coulomb quadrado, tá? De maneira geral, eles dão essas informações para vocês, essas constantes fundamentais. Tá bom? Gente, e o que mais que eu preciso falar para você? Eu preciso falar só de mais um conceito, que é o conceito do campo elétrico, antes de nós irmos para os exercícios. O que é o campo elétrico, Boarô? O campo elétrico, gente, é uma modificação causada aqui no espaço graças à existência de um corpo que possui carga. Essa é a ideia, galera, essa é a ideia, simples assim. Então, veja só uma coisa. Eu tenho ali uma esfera, por exemplo, uma esfera está apoiada no suporte isolante. E aí eu pego um pontinho qualquer para ser estudado. Esse pontinho aqui, por exemplo. Tá bom? Então veja só uma coisa. Você concorda comigo que essa carga, de alguma maneira, ela causou uma modificação no espaço à sua volta? De tal maneira que, olha só que interessante, de tal maneira que se eu colocar uma carguinha aqui, ó, naquele pontinho P ali, ó, tá? Aqui está o ponto P, ponto P. Se eu vier aqui e colocar uma carga aqui, você concorda comigo que essa carguinha que eu coloquei ali, uma carga Qzinho, ó, uma carga Qzinho que eu coloque ali, ela vai sentir a ação de uma força de repulsão dessa carga grande? Você concorda comigo? Vai surgir aqui uma força de repulsão? Uma força elétrica de repulsão? Vai surgir uma força, claro que vai surgir uma força. E essa força, galera, essa força elétrica que vai surgir ali, ela só surgiu por conta dessa carga grandona que está ali, que nós chamamos de carga fixa. Essa carga pequena nós chamamos de carga de prova, que levamos para lá e para cá. Essa carga que está fixa aqui nós chamamos de Qzão, que é a carga geradora, a carga fixa. Note uma coisa, se eu apagar esse Qzão, aquela força que havia no Qzinho, ela vai desaparecer. Você concorda comigo? Se eu vier aqui apagar esse Qzão, essa força vai desaparecer, claro. Então, se eu colocar o Qzão aqui, não é? Ó, aqui está o Qzinho, aqui está o Qzão. Se eu levar o Qzão embora, a força que age sobre esse cara vai desaparecer. Não é verdade? Já, toda vez que eu trouxer, tem força. Toda vez que eu levar embora, desaparece. Toda vez que eu trouxer, tem força. Toda vez que eu levar embora, desaparece. Então, essa carga, de alguma maneira, modifica o espaço à sua volta. E essa modificação do espaço em torno dela, nós podemos interpretar como campo elétrico. Então, o que é o campo elétrico, Boarô? O campo elétrico, que representamos pela letra E, você pode definir como sendo o campo elétrico E. Eu vou escrever aqui em Q, em azul mesmo. O campo elétrico E é definido como sendo a força pela carga. Que força, Boarô? A força que surgiu sobre essa carga quando você colocou ela lá. Dividido por que carga? Dividido pelo valor da carga que você colocou ali, que é chamada carga de prova. Eu vou escrever isso para você aqui, ó. Carga de prova. Então, olha que interessante. O campo elétrico é definido como sendo a força pela carga. E como é que eu calculo essa força, Boara? Bom, essa força F, você calcula nesse formato aqui se as cargas forem cargas pontiformes, que é o objeto do estudo da aula de hoje. Se não for carga pontiforme, você usa a definição básica, simplesmente E é F sobre Q, tá bom? Então, ó, para cargas pontiformes, deixa eu aproveitar o espaço aqui e fazer assim para você, ó. Então, para cargas pontiformes, como é que nós calculamos o campo elétrico? O campo elétrico, para cargas pontiformes, então, ó, para cargas pontiformes. O que é pontiforme?
Pontiforme, galera, é forma de ponto. Pontiforme é forma de ponto. Para cargas que eu posso reduzir a um pontinho, essa equação do campo elétrico vai ficar igual. Bom, me ajuda aqui, galera, me ajuda a pensar. A força não é dada por aquela expressão lá em cima? Sim, então vai ficar K, Qzinho, ó, dividido por D quadrado. Você concorda comigo? K, Qzinho por D quadrado. Dividido por quem, Boarô? Dividido por Qzinho. Ah, então aqui eu estou trabalhando com módulo já, tá? Ah, então eu posso cancelar esse Qzinho com esse Qzinho. Então o campo elétrico E pode ser escrito como sendo K módulo de Qzão por, tá aparecendo aqui ainda, né? Por D ao quadrado. Note que o campo elétrico, gente, que foi gerado nesse ponto, não depende da carga que eu coloco nesse ponto. O campo elétrico nesse ponto depende da carga que gerou o campo elétrico, dessa carga fixa, tá? Da carga grande, da carga fixa, da carga geradora. De quem, Boarô? Do Qzão. Tudo bem? Lembrando só o seguinte, gente, só mais uma coisinha, aí eu já vou passar para os exercícios. Lembrando o seguinte, que se a carga for uma carga positiva, o campo gerado por ela é um campo de afastamento, a gente diz campo para fora, tá bom? Então, ó, carga positiva, eu vou fazer uma carga positiva aqui, afastado de todo mundo, tá bom? O campo elétrico, vou fazer em vermelho aqui, o campo elétrico, ó, o campo elétrico E aponta para fora, tá? Lembre-se que, gente, força é uma grandeza vetorial, campo elétrico é uma grandeza vetorial, tá bom? Então aqui ó, um E1, aqui um E2, aqui um E3, aqui um E4, porque mesmo que eles tenham o mesmo tamanho, eles são vetores diferentes, ok? Se eu pegar aqui então uma carga negativa, o campo gerado por uma carga negativa é um campo de aproximação, a gente diz carga positiva, campo para fora, carga negativa, campo para dentro. Então vou fazer aqui ó, alguns vetorzinhos apenas para indicar para você como a gente faz. Por que você faz assim, Boarô? Você tem que fazer com bastante cuidado, porque se você tiver mais de uma carga geradora, o campo elétrico resultante é a soma vetorial. Então esse é um E1, esse é um E2, esse é um E3, esse é um E4, tá bom? Então, ó, estamos dando continuidade aqui ao nosso curso Militares, galera. Esse é o seu ano, como eu costumo dizer. Esse é o seu ano. Esse é o seu ano, galera. Esse é o ano da farda, galera. Esse é o ano da farda, se Deus quiser. Então, faça tudo com cuidado, faça os exercícios que você está bem, tá bom? Então, gente, quando você tem mais de uma carga, você faz uma soma de vetores. Quando você tem mais de uma carga, você faz uma soma de vetores, como a gente vai fazer daqui a pouquinho, tá? Então, daqui a pouquinho, na resolução do exercício, eu vou fazer situações que nós temos várias cargas, ou mais de uma carga, para fazer a soma vetorial. Tá bom? Então, gente, vamos passar para a resolução do exercício, mas antes disso, deixa eu falar para vocês da minha plataforma. Eu estou acabando de organizar todo o espaço que eu tenho na minha plataforma, com exercícios para os militares lá, né? Eu estou subindo ainda muito exercício, eu estou organizando a lista, mas, por exemplo, na minha plataforma tem quase 1.600 exercícios resolvidos já para você, tá? E só de Enem eu tenho todas as questões de todos os anos do Enem, entendeu? Caso você vá prestar Enem também, tá bom? Então, gente, está com preço de lançamento ainda, está R$ 119,90, esse é o valor de lançamento ainda. Eu estou só terminando de reorganizar essa questão dos militares, eu vou colocar no preço de mercado, que vai ser um valor acima, que é o preço de mercado, tá bom? Isso, e você tem acesso por 12 meses, tá bom, gente? Então, quem adquirir agora ainda vai levar com o preço de lançamento para você usar em 12 meses. Tá legal? Gente, então é o seguinte, então agora vamos para a resolução de uns exercícios. Então, deixa eu vir aqui. Essa questão que o Enefon diz assim, ó. Duas esferas condutoras idênticas, de cargas Q igual a 2 microcoulombs, estão penduradas em fios não condutores de comprimento D igual a 30 centímetros, conforme apresentado na figura abaixo. Se o ângulo entre os fios é de 90 graus, qual é o valor das massas das esferas? Constante K 9/10 a nona, que ele deu a gravidade de 10. Galera, o que está acontecendo aqui então, professor? Gente, vamos lá. Vamos ver com cuidado. Vamos pegar qualquer uma delas. Não, vou pegar esse cara do lado de cá. Ó.
para fazer a representação. Então, a primeira coisa, nós temos aqui, ó, o peso dela. Concorda comigo? Existe uma força de repulsão entre elas aqui, ó. Então, existe uma força elástica para cá. Meu desenho das forças, elas não ficam em escala, tudo bem? Então, essa aqui é uma força elástica. E aqui eu tenho uma tração no fio, tá? Ó, e a tração no fio tá aqui. Muito bem. Então, ele quer saber a massa das esferas. Tudo bem. Então, vamos pensar o seguinte, gente. A primeira coisa, o valor da força elétrica a gente consegue calcular. Por quê? Horas. Quanto vale essa distância aqui, ó, do centro de uma ao centro da outra? Quanto que vale essa distância aqui? Gente, é a projeção dessas duas aqui, ó. Concorda comigo, ó? Esse lado aqui projetado aqui, esse lado projetado aqui. Bom, então como aqui é 90, pela simetria do problema, você já consegue perceber que aqui é 45 graus, ó. Ó, aqui é 45, tá? 45. Muito bem, então seria 90, né? Muito bem. Então, gente, aqui é D, aqui é D. Então, se é 45, 45. Então, se aqui é 90, aqui é 45 também, ó. Aqui é 45 também. Então, esses lados são iguais entre si, né? Esse lado aqui, ó, é igual a esse lado aqui. E esse aqui é o D. Tudo bem? Então, se aqui é 45, eu posso projetar o D nessa direção aqui, tá bom? Então, o D nessa direção aqui, ó, que eu vou destacar agora, esse cara aqui, ó, eu vou chamar de dx, tudo bem? É a projeção do D nessa direção, porque a distância entre elas vai ser 2 vezes esse dx. Quem é o dx, Boarô? Não, gente, simples, o dx é D, ó, D vezes cosseno de 45. Então, dx é igual a D, 30 centímetros, 30, vezes, vou deixar em centímetros mesmo, se precisar eu mudo depois, tá bom? Então, vezes cosseno de 45, que é o raiz de 2 sobre 2, então é 15, então dx é 15 vezes raiz de 2 em centímetros. Só que eu preciso de 2 vezes o dx, não é? O d, eu vou escrever aqui, ó, o d entre elas é 2 vezes o dx, então 2 vezes o dx. Então, D entre elas vai ser 2 vezes 15, 30. Volta a ser 30. 30 raiz de 2. O que, Boarô? 30 raiz de 2 centímetros. Ou seja, o D é o 0,3 vezes raiz de 2 em metros. Tudo bem? Então, com isso, nós somos capazes de calcular o valor da força elétrica. Então, a força elétrica será igual a quanto, Boarô? K... Qzão, Qzinho, aqui os Q são iguais, né? Dividido por D ao quadrado. Então, a força elétrica vai ser igual a 9 vezes 10 a nona, vezes o Q de um e o Q de outro é igual a 2 micro, né? Então, vai ficar 2 vezes 10 a menos 6 ao quadrado, né? Porque esse uma é igual a outro, ao quadrado, dividido por quanto, Boarô? O D quadrado, o Dzinho ao quadrado, que é 0,3 vezes 10, não, vezes 10 nada, perdão, é o 0,3 raiz de 2, 0,3 raiz de 2, assim, ó, ao quadrado, tudo bem? Então, vamos lá, gente, então vai ficar 9 vezes 10 a nona, vezes 4 vezes 10 a menos 12, que é 2 ao quadrado, 10 menos 6 ao quadrado. 3, 10 a menos 1 é 9 vezes 10 a menos 2, que é 0,3 ao quadrado, vezes raiz de 2 ao quadrado, que é 2 mesmo. Então, vamos simplificar aqui. A gente pode simplificar aqui, ó, 10 a nona com 10 a nona. O 4 com 2 aqui vai ficar um 2. Então, essa força elétrica vai ficar igual. Vai ficar igual a quanto, professor? Vai ficar igual a 2 vezes 10. Então, ó, gente, aqui 9 para menos 12 é menos 3, só que aqui tem menos 2 que vai para cima. O menos 2 que vai para cima fica positivo, então menos 6 com menos 2 dá menos 1, tá? Então, essa força vale 2 10 a menos 1 newtons. A força elétrica, achamos o valor da força elétrica. Muito bem. Bom, aí o que acontece, gente? Olha só que interessante.
eu vou traçar aqui uma vertical aqui, ó, só para poder ter a referência do Tx e do Ty, tá bom? Então, tá vendo esse T aqui? Esse T, eu tenho um Ty aqui, ó, que corresponde ao peso. E eu tenho um Tx aqui, ó. Espera aí que ficou ruim pra caramba aqui. Aqui, ó. E eu tenho um Tx aqui, que corresponde à força elétrica. Mas como o ângulo é de 45 graus, elas são iguais em módulo, né? O Tx e o Ty. Então, como é que eu faço agora? Agora eu faço assim, ó. Veja só, gente. Tx, então antes eu vou escrever isso para você aqui, ó. O Tx em módulo é igual à força elétrica. Não é? Equilíbrio aqui. Repito, os meus vetores não estão em escala, né? O Ty é igual ao peso. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou escrever a tangente. Sabe por quê? Porque a tangente de 45, ó, a tangente de 45 aqui é o cateto oposto, Ty, pelo cateto adjacente, que é o Tx. Concorda comigo? Então, a tangente é o Ty por Tx. Então, agora eu faço assim, tangente de 45 é 1, só que Ty é o peso, m vezes g, e o Tx, quem que é, Boarô? É a força elétrica, que eu acabei de calcular aqui, ó, que deu um trampo ali, mas nós calculamos. Entendeu? O G eu tenho que vale 10. Ah, então vai ficar assim, gente. Então vai ficar assim, ó. O 2s menos 1 eu posso multiplicando. Deixa eu ver, cabe aqui ainda, vai. Então vai ficar 2 vezes 10 a menos 1 é igual a m vezes 10. Ou seja, o m, pessoal, vai ficar 2 vezes 10 a menos 2. 2 vezes 10 a menos 2. Gente, 2 vezes 10 a menos 2 é o mesmo que 20 vezes 10 a menos 3, concorda? 2 vezes 10 a menos 2 é o mesmo que 20 vezes 10 a menos 3. Sabe por que eu escrevi assim? Para você perceber que eu estou falando em quilogramas, que está no sistema internacional, né? Está no sistema internacional. Então, aqui, ó, 20 10 a menos 3 quilogramas. Só que as respostas estão em gramas. Ah, tudo bem. Isso aqui corresponde, fazer em vermelho aqui para destacar. Graças a Deus aqui, ó, 20 gramas. Temos ali quem como resposta? Boarô. A resposta desse exercício é a letra A. Tá bom? Pessoal, então essa questão que é no SPSEC diz assim, ó. No triângulo retângulo isósceles XYZ, conforme desenho abaixo, em que XZ igual a YZ, que é igual a 3 centímetros, foram colocadas uma carga elétrica pontiforme de QX igual a 6 nanocoulombs, né? Positiva, mais 6 nanocoulombs. Lembrando que o nano é 10 a menos 9, né? No vértice X e uma carga elétrica pontiforme QY de mais 8 nanocoulombs no vértice Y. Ah, bacana. Então, ó lá. A intensidade do campo elétrico resultante em Z, devido às cargas já citadas, é... E aí tá as alternativas, galera. Então, ó, típica questão, você tem que se lembrar que campo elétrico é uma grandeza vetorial, não é? A carga que está em X vai produzir um campo no ponto Z para fora, tá? Ó, então tá aqui, ó, o campo é para fora. Sempre, gente, é para fora em relação a ela, né? Ó, se a carga está aqui no ponto X, então ela produz um campo para fora. Eu vou chamar esse campo de EX, tá legal? Já a carga que está em Y produz um campo para fora em relação a ela. Então, aqui está o campo elétrico EY. Bom, e aí, ó, o que nós vamos ter? Nós vamos ter como resultante aqui o campo elétrico, nesse ponto aqui, ó, que é o que, Boarô? Ó, o campo elétrico aqui, que vai ser nada mais, nada menos, o E resultante eu vou chamar de EZ, tá? Que é o campo resultante, né? No ponto Z. O EX é o campo devido à carga que está em X, o EY é o campo devido à carga que está em Y. E o EZ é resultante. Qual é a relação que nós temos entre eles? Boarô. Horas, o EZ ao quadrado é igual ao EX
ao quadrado mais o EY ao quadrado. Tá bom? Muito bem, então vamos lá. Então vamos fazer os cálculos agora. Quem é o EX? O EX é K módulo de QX pela distância D quadrado. O D é 3 centímetros, né? Então o EX ficará... O K ele deu aqui, ó, né? O K vale 9 vezes 10 a nona, certo? Então ficará 9 vezes 10 a nona, olha lá, ó, 9 vezes 10 a nona, ok? Vezes QX, QX é 6 vezes 10 a menos 9, então olha lá, 6 vezes 10 a menos 9, dividido por D quadrado, que é 3 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Primeira coisa que eu faço é cancelar esse 10 a nona, que esse 10 a menos 9. Tudo bem? Então aqui vai ficar como? Bora continuar a conta aqui, tá bom? A conta... Não, eu vou continuar aqui embaixo. Aí ele em cima eu reservo para o EY. Então vai ficar assim, ó. Então o EX ficará igual a 9 vezes 6. Eu não vou fazer essa conta não, porque eu vou simplificar aqui, ó. Porque vai ficar aqui no denominador, vai ficar 9 vezes 10 a menos 4. Concorda? Então você cancela esse 9 com esse 9. Então o EX deu 6 vezes 10 a menos 4 newtons por coulomb. Muito bem, então agora eu vou lá e vou calcular o EY. Quem é o EY, professor? O EY vai ser igual a K módulo de QY dividido por quem? Dividido por D quadrado, né? Então o EY vai ficar igual a 9 vezes 10 a nona vezes o QY. Cadê a carga do Y aqui? 8 vezes 10 a menos 9, dividido por D quadrado, que é 3 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Então, o EY vai ficar igual. Bom, de novo, né? Ó, simplifica esse cara com esse cara. Vai ficar, de novo, 9 vezes 8 aqui embaixo. E aqui, novamente, 9 vezes 10 a menos 4. Vamos cancelar esse 9 com esse 9. E aqui ficou 8 vezes 10 a quarta. Gente, aqui é a quarta positiva, né? Ele estava aqui no denominador menos 4, ele foi para o numerador como 4. Aqui ficou 8 vezes 10 a quarta, tá bom? Newtons por coulomb, muito bem. Então, mas não é isso que ele quer não, ele quer o EZ. Gente, mas ó, você percebe que é pitagórico? 6, 8, 10, não é? Então o EZ, ó, se você não tá craque nisso, gente, você precisa aprender, hein? O EZ vai ser igual a 6 vezes 10 a quarta ao quadrado mais 8 vezes 10 a quarta ao quadrado, o EZ quadrado. Logo, ali, ó, o EZ, aqui é o EZ, né? Logo, o EZ vai ser igual a 10 vezes 10 a quarta. Memorize, gente, que isso te ajuda muito, tá? Isso aí é quanto, gente? Mesmo que 10 vezes 10 a quarta, 10 a quinta, né? 10 a quinta newtons por coulomb. 10 a quinta, isso aqui é um 5. 10 a quinta, ó, newtons por coulomb. Quem que me dá isso como resposta, professor? Letra E, né? Dá pra ver aqui, ó, bem no limite, aqui, ó, letra E. 10 a quinta newtons por coulomb. Tá legal? Pessoal, então essa questão que caiu na Epicaraf é o seguinte. Uma carga positiva Q distribui-se uniformemente ao longo de um anel fixo não condutor de centro C. No ponto P, sobre o eixo do anel, abandona-se em repouso uma partícula com carga Q, conforme ilustrado na figura. Então, olha que interessante, galera. Então, você tem um anel aqui, ó.
tem um anel aqui, esse anel tá com carga, tá? Ele é não condutor, ele disse. Essas cargas estão distribuídas aqui, ó, tá? Tô destacando em vermelho aqui, ó. Bom, aí ele vai fazer o que, Boaro? Ele vai soltar lá do ponto P outra carga, não foi o que ele falou? No ponto P, sobre o eixo do anel, abandona-se em repouso uma partícula com carga Q, conforme ilustrado abaixo. Então ele vai soltar isso aqui, tudo bem. Então vamos lá, ó. Sabendo-se que depois de um certo tempo essa partícula passa pelo ponto C do anel, ponto. Considerando apenas as interações elétricas entre as cargas Q, né, que é o Q que está distribuído aqui, e o Qzinho, que é a carga daqui, que você soltou lá, pode-se afirmar que o que, gente? O que? Veja só que interessante. Ele soltou o que ele falou, né? Ponto P, abandona-se do repouso. Se ele abandonou do repouso, esse Q, ele é negativo. Você concorda comigo? Porque se você abandona do repouso e isso vem, ó, vem para cá, veja só, tá vindo para cá, né? Ó. É porque o Qzinho é negativo, porque se o Qzinho fosse positivo, ele iria embora. Então ele vem para cá. Então veja só, nesse momento ele tem uma certa energia potencial elétrico sistema. Então você está com o anel aqui, tem uma certa energia, né? Quando você solta, ele vai vindo, ganhar velocidade, né? Graças à ação dessa força. Mas o interessante, sabe o que é? O interessante é que quando ele passa pelo ponto C, o que vai acontecer? Ele vai freando, então essa força de atração, ele vai vindo. Depois que passa, essa força segura. Então a força que puxava, a força vai puxar de volta agora. Aí ele vai ficar fazendo assim, ó. Desprezando perdas por atrito, né? Entendeu o que está acontecendo? Interessante, né? Então agora sim eu vou aqui, dar espaço para a gente ler as alternativas. Letra A. Quando a partícula estiver no ponto C do anel, ela experimentará um equilíbrio instável. Gente, equilíbrio instável é aquele que quando você causar um pequeno deslocamento, ele vai embora, não volta mais, né? Para relembrar a história dos equilíbrios, ó, então pensa que eu tenho uma canaleta assim e um chão reto assim. Quando você pega um objeto e coloca aqui, ele está no equilíbrio estável, tá? Deixa eu até fazer lá no ponto de equilíbrio aqui mais baixo. Ele está no equilíbrio estável. Por quê? Porque você pode causar pequenos deslocamentos aqui, ele vai oscilar, não é? Ele vai oscilar se você causar um pequeno deslocamento, mas ele volta para a origem. Agora, se você colocar o objeto aqui, ó, e você causar um pequeno deslocamento para um dos lados, já era, né? Ele vai embora e não volta mais. Então, essa primeira situação é estável. Lembra? Ó, estável. A segunda é instável. E a terceira é dita indiferente. Por que indiferente, Boarô? Porque eu posso pegar esse cara, deslocá-lo aqui em pequenas distâncias aqui, em pequenos pontos aqui, e ele vai ficar lá numa boa, feliz. Então aqui é indiferente, a gente diz, indiferente. O equilíbrio ele é indiferente, para ele tanto faz, pode levá-lo para lá e para cá. Bom, então agora a gente pode reler as alternativas. Letra A. Quando a partícula estiver no ponto C do anel, experimentará um equilíbrio instável. Não, é um equilíbrio estável. Por quê? Porque você causa pequenos deslocamentos, ela pode até oscilar, mas ela tende a voltar para o ponto C de equilíbrio, ok? Letra B. Quando a partícula estiver no ponto C do anel, ela experimentará um equilíbrio estável. Opa, isso é verdade. Vamos ler as outras? C. À medida que a partícula se desloca em direção ao ponto C do anel, a energia potencial elétrica das cargas aumenta. Gente, a energia potencial não, né? A gente vai usar isso mais detalhes depois, mas a energia potencial diminui, né? Porque se a energia cinética aumenta, porque a energia potencial diminui, tá bom? Então, isso aqui não. Na próxima aula de eletrostática, a gente vê isso em mais detalhes, tá bom? Letra D. À medida que a partícula se desloca em direção ao ponto C do anel, a energia potencial entre as cargas é igual à energia potencial do início do movimento. Faz sentido, né? Como é que a energia vai ser a mesma, né? Ele vai ganhar velocidade aqui, tá? Tudo bem? Pessoal, então essa questão caiu na escola naval, diz assim, ó. Analise a figura abaixo. Então você tem aqui a figura,
Veja só, o que nós temos aqui? Nós temos um Q0, um ponto P, um Q1, uma distância D0 e uma distância D1. Tudo bem. Duas cargas pontiformes desconhecidas, Q0 e Q1, estão fixas em pontos distantes, o DO e o D1 do ponto P, localizados sobre a reta que une as cargas. Então está aqui. Supondo que se um elétron é cuidadosamente colocado em P e liberado do repouso, ele se desloca para a direita, no sentido da carga Q1. Sendo assim, pode-se afirmar que se Q0 e Q1, aí ele faz uma série de afirmativas. Gente, então o que está acontecendo aqui, professor? Veja só. Um elétron foi abandonado cuidadosamente aqui, ó, ele falou. O elétron foi cuidadosamente abandonado aqui. E para onde o elétron foi, Boaro? Ele nos disse. Tá? O elétron que parará é cuidadosamente liberado do repouso, se desloca para a direita. Ele afirmou, tá bom? Ele se desloca para a direita. Então ele virá para cá, ó. Ó, se desloca para a direita. Então ele faz uma série de afirmativas. Ele fala assim, ó. Sendo assim, pode-se afirmar que se Q0 e Q1, aí cada um dos objetivos ele fala alguma coisa. Eu vou ler a letra E, que é a resposta, e eu já fiz exercício agora há pouco, eu vou ver com você, vou explicar para você depois cada uma das outras alternativas porque elas estão erradas, tá bom? Então veja só, sendo assim, pode-se afirmar que se Q0 e Q1, letra E, têm o mesmo sinal, se elas tiverem o mesmo sinal, o campo elétrico resultante em P aponta para a esquerda. Olha que interessante. Gente, lembre-se que quando você tiver uma região de campo elétrico, se você tem aqui ó, um campo elétrico que foi produzida por alguma carga, não sabemos, enfim, alguma carga produziu esse cara, ou uma distribuição de carga aqui. Se eu colocar um elétron aqui, lembre-se que o elétron vai sempre se deslocar no sentido oposto ao do campo. A força resultante sobre ele é sempre oposta. Por que, Boaro, né, que a força é oposta? Deixa eu apagar ele escrever um pouquinho mais para baixo que não apareceu para você. Por que a força é sempre oposta, Boaro? Porque quando você tem um campo como esse, você pode imaginar que ele foi produzido ou por uma região de carga negativa aqui, ó, que o campo é para dentro, ou ainda por uma região de carga positiva aqui, ó, que o campo é para fora em relação a ela, ou pelos dois. Então, com certeza, se eu colocar o elétron aqui, ele se desloca no sentido oposto, né? A força vai ser sempre no sentido oposto ao do campo, tá bom? Então, veja só, se elas tiverem o mesmo sinal, se as duas tiverem o mesmo sinal, o campo elétrico resultante em P aponta para a esquerda, verdade. Verdade. Por quê? Porque se o campo resultante aqui apontar para a esquerda, ó, campo resultante aqui apontar para a esquerda, necessariamente a força apontará para a direita, que é o contrário do que eu desenhei ali. Por quê, Boaro? Porque a força tem sempre a direção oposta. A força tem sempre a direção oposta em relação ao sentido do campo. Então, realmente, é verdade o que ele falou na letra E. Agora, eu vou analisar cada uma das alternativas para falar para você por que está errado, tá bom? Então, ó, era ali mesmo, né? Tem o mesmo sinal, o campo resultante em P aponta para a esquerda, tá bom? Bom, então, voltando aqui. Letra A. Ó, sendo assim, pode-se afirmar que se Q0 e Q1 são positivas, então D1 menor que D2. Gente, não dá para saber nada. Por quê? Porque nós não temos os valores de Q0 e Q1, tá? Então, sim, elas são desconhecidas. Os valores numéricos nós não temos. Então, não tem como se relacionar as distâncias aqui, tá bom? Nem elas sendo positivas e nem sendo negativas. Não faz sentido essa análise, tá? Letra C. Então, de novo, sendo assim, pode-se afirmar que se Q0 e Q1 têm sinais contrários, Q1 é a carga negativa. Veja só, se elas tiverem sinais contrários, então, Q1 é a carga negativa. Bom, então, se Q1 é a carga negativa, esse cara aqui vai ter um sinal de menos e esse cara aqui vai ter um sinal de mais, na proposição letra C. Dessa forma, quando eu coloco o elétron aqui, o elétron não vai para cá, está em repouso, ele não vai para cá. Ele disse, né, ó,
E ele, o elétron em repouso, se desloca para a direita. Então ele vai se deslocar para a direita. Então essa configuração aqui, ela é impossível, tá? Essa configuração aqui, ela é impossível. Então a letra C está errada. Bom, aí ele fala, letra D. Então, de novo, sendo assim, pode-se afirmar que se elas Q0 e Q1 têm sinais contrários, então Q0 é positiva. Mas aí, gente, é a mesma situação do item C. Só que na letra C, ele deu o sinal da carga Q1, falou que era negativa. Na letra D de dado, ele deu o sinal do Q0, diz que é positiva, mas é a mesma configuração. A letra C e a letra D, elas estão erradas, não tem como, tá bom? Então, realmente, a resposta desse exercício é a letra C, tá legal? Perdão, a letra E, tá legal? Muito bem, pessoal, então chegamos ao final dessa nossa aula, nossa terceira aula do nosso projeto hashtag Militares 2020, que eu faço toda semana para você. Toda semana para você tem uma aula voltada para os cursos militares, tá bom? Eu sempre procuro fazer uma live em situações excepcionais como a de hoje. Eu não estou fazendo uma live, tá bom? Estou apresentando para você esse vídeo aí. Exercícios como esses e muitos outros, muitos outros, você encontra na plataforma, tá bom, gente? A minha plataforma, lembrando que em breve ela vai ter, inclusive, matemática nessa plataforma, tá? Como prometido a vocês, eu vou ter lá a resolução de pelo menos uns 300 exercícios de matemática nas próximas semanas, nos próximos meses, resolvidinhos para você lá, tá bom? Então, galera, torço muito pro sucesso de vocês, eu deixo aqui links para você. Muito obrigado, tudo de bom pra você, fica com Deus e até mais, valeu!